Você sabia que o New York Times publicou pelo menos 10 artigos nos últimos meses atacando uma companhia de dança chinesa que não pode se apresentar na China porque sua mensagem vai contra o regime comunista? Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Uma investigação exclusiva do Epoch Times revelou uma rede de contas falsas no X criadas para amplificar esses ataques mediáticos, promovendo artigos contra o Shenyun e o grupo espiritual Falun Dafa. E o mais impactante é que a plataforma X de Elon Musk já removeu 96% dessas contas, mas a manipulação continua. Ao final, quem se beneficia ao manipular a opinião pública? Fique conosco porque agora vamos aprofundar esse tema aqui no América Revelada. Não perca! Bem-vindos, eu sou Elina Villafane e estamos aqui em América Revelada, diretamente dos estúdios do Epoch Times em Nova York. Milhares de contas falsas, um ataque orquestrado e um meio de comunicação ocidental no centro da polêmica. O que você está prestes a ver revela como o regime chinês está manipulando as redes sociais nos Estados Unidos para difamar aqueles que expõem a verdade sobre sua perseguição religiosa e abusos aos direitos humanos. Vamos analisar juntos, então, como é que o regime chinês usa as plataformas digitais para censurar e também desacreditar seus opositores aqui nos Estados Unidos e pelo mundo todo. Mas antes, se você valoriza a verdade e quer apoiar um meio de comunicação independente que não é financiado por nenhum partido político, nem segue nenhuma agenda corporativa, então vai lá embaixo, inscreva-se no nosso canal América Revelada e curta também pelo botão abaixo. O Epoch Times é financiado pelas assinaturas dos leitores e telespectadores que acompanham nosso conteúdo, como você. Então, muito obrigado por fazer parte da nossa missão de levar a verdade muito mais longe. Agora sim, vamos para essa investigação do Epoch Times que foi compartilhada com a plataforma X de Elon Musk sobre milhares de contas com supostos vínculos com o Partido Comunista Chinês. Essas contas mostravam atividade falsa e foram utilizadas para promover artigos publicados pelo The New York Times contra um grupo religioso que está sendo atualmente perseguido na China, o Falun Gong ou Falun Dafa. E tudo começou a ficar ainda mais óbvio quando um dos artigos do The New York Times, que, como podemos ver, é uma versão em chinês sobre um ataque à companhia de dança clássica Shenyun Performing Arts, lançado por esse meio. É assim que recebeu tanto impulso que se tornou o artigo do The New York Times no X mais compartilhado em mais de um ano, segundo os dados de BuzzSumo, que é uma ferramenta de análise de redes sociais. Por que o regime chinês usa o New York Times para difamar uma companhia de dança clássica chinesa? Veja bem, Shenyun é uma companhia de artes cênicas com sede aqui em Nova York que apresenta a cultura tradicional chinesa como existia antes do comunismo. A companhia foi fundada por praticantes de Falun Dafa, uma disciplina espiritual que inclui exercícios de meditação e ensinamentos baseados nos princípios de verdade, compaixão e tolerância. É assim que o regime chinês considera que Shenyun e Falun Dafa são uma ameaça porque ambos expõem as violações do regime contra os direitos humanos há décadas, como, por exemplo, o direito à liberdade de crença. Como vemos aqui, já durante a Revolução Cultural, além de assassinar milhares de seus cidadãos, o regime destruiu estátuas de Buda, templos, e a perseguição continua até os dias de hoje, eliminando seus valores ancestrais, sua identidade e, justamente como o Shenyun mostra a conexão espiritual que a cultura chinesa tinha antes da perseguição do comunismo, o regime chinês não para em seus esforços para boicotear os shows do Shenyun em qualquer lugar do mundo. Vale dizer que esse espetáculo não pode ser apresentado na China, porque
Como mencionei antes, todos os que participam dessa importante companhia de dança são praticantes da disciplina espiritual Falun Dafa, que até hoje é brutalmente perseguida na China. Já se sabe que há vários anos o regime comunista chinês manipula as redes sociais aqui nos Estados Unidos, tanto por meio de contas de spam, quanto também através de trolls, ou seja, contas falsas criadas para difamar a disciplina espiritual Falun Dafa fora da China. Eles fazem isso utilizando meios de comunicação também ocidentais, como neste caso The New York Times, assim como também redes sociais e também influenciadores digitais para difamar Falun Dafa e também a companhia de dança Shen Yun. Além de também outras empresas fundadas por praticantes de Falun Dafa. Outro exemplo disso é esse jornal, o The Epoch Times, esta mídia que também foi fundada por pessoas que fugiram da perseguição da China por praticar Falun Dafa. O regime chinês nunca cessou seus esforços para destruir a reputação desse meio de comunicação independente, que surgiu justamente da necessidade de contar ao mundo as atrocidades cometidas pelo comunismo na China. E aqui, nos Estados Unidos, nos últimos 8 meses, o New York Times publicou 10 artigos atacando Shen Yun. 8 desses artigos também foram publicados na edição em chinês do New York Times. Todos os artigos foram fortemente promovidos no X por contas que não parecem ser de usuários autênticos. Foi assim que o Epoch Times iniciou uma investigação analisando os dados disponíveis no X através de BuzzSumo, que, como mencionei antes, é uma ferramenta que analisa dados das redes sociais. E foi assim que se descobriu que 80% das contas que compartilhavam essas postagens difamatórias eram contas que não tinham sequer um único seguidor, o que torna isso extremadamente incomum. Em muitos casos, os perfis dessas contas usavam fotos de mulheres jovens ou imagens geradas por computador. Às vezes, essas contas também publicavam conteúdo elogiando o regime chinês ou atacando outros dissidentes chineses. Além disso, o Epoch Times descobriu que a maioria dessas contas foi criada logo após o New York Times começou a publicar artigos de desinformação e também a difamar o trabalho da companhia Shen Yun e do fundador da disciplina Falun Dafa. Após essa investigação, o Epoch Times alertou os responsáveis pela plataforma X sobre essa desinformação e soubemos que o X removeu 96% das contas com um ou nenhum seguidor que pareciam também ser suspeitas. No entanto, o X tem sido menos eficiente com contas que possuem mais seguidores, onde o Epoch Times descobriu que a maioria das contas que apresentavam comportamento não autêntico ainda continuavam ativas. Diante disso, o Epoch Times selecionou aleatoriamente algumas contas que apresentavam comportamento suspeito e revisou manualmente cerca de 100 dessas contas, enviando-as para o X. Como resultado, 75% dessas contas foram suspensas ou restringidas pela plataforma. Porém, essa campanha de bots, ou seja, contas falsas, parece continuar. O Epoch Times encontrou novas contas, criadas nesse ano, no ano passado, em dezembro, e nesse ano, em janeiro, dedicadas exclusivamente à propaganda contra Falun Dafa e feitas também para compartilhar os artigos de ataque do New York Times. Como resultado, a maioria dessas contas foram removidas pelo X depois que o Epoch Times enviou à plataforma os resultados de sua investigação. Após isso, a própria plataforma iniciou sua própria investigação também e o senhor Dave Hensinger, que trabalha justamente no X como responsável pela estratégia de mídia, respondeu ao Epoch Times por e-mail dizendo: levamos esse tipo de denúncia muito a sério e continuamos a agir contra milhões de contas por semana que manipulam a plataforma e violam as regras contra spam.
Agora, isso não é algo que apenas o ex sabe que está acontecendo, pois outras empresas de redes sociais, como por exemplo a Meta, que opera Facebook e também Instagram, também identificaram esse problema. Já em 2023, a Meta publicou um relatório apontando e também querendo identificar e também remover uma rede de milhares de contas ligadas ao regime chinês em mais de 50 plataformas que fizeram parte do que parece ser a maior operação de influência encoberta e multiplataforma do mundo, segundo o documento que eles fizeram. Por fim, acredito que diante desses casos de difamação e também desinformação, é fundamental que tanto os meios de comunicação quanto o público assumamos também um papel ativo na luta contra a propagação de notícias falsas. Ao final, somente através da verificação das fontes e também da manutenção de um pensamento crítico é que podemos nos manter verdadeiramente informados e evitar cair nas armadilhas da desinformação. Se você considera este tema importante, como eu, compartilhe este episódio com todos os seus contatos e se ainda não fez isso, então vai até lá embaixo, inscreva-se no nosso canal América Revelada. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Com você, Elina Villafane, deixando América Revelada. Nos vemos em breve.